dela. Quantas vezes a nossa necessidade principal, básica, é suprida durante o dia, e não somos nós que estamos suprindo, é Deus quem está suprindo isso em nós. E quantas vezes os nossos desejos sobressaem por nossas necessidades, desejos esses que vão nos trazer, muitas vezes, mais problemas do que solução, desejos esses que não vão nos trazer satisfação, pois são apenas desejos, e desejos da carne. No livro de Romanos, capítulo 4, versículo 7, diz assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. No 8 diz: bem-aventurado o homem, a quem o Senhor não imputará o pecado. Irmãos, nesse capítulo e nesses dois versículos, nos diz o seguinte: pecadores nós somos. O pecado já existe em nós, o pecado já é inserido em nós, o pecado já é vivo em nossas vidas. Eu peco todos os dias, eu peco a todo momento, eu peco no pensamento. Pensar é pecado. Ah, mas eu não fiz, eu não agi, eu limitei, mas eu pequei. Eu não tenho direito do perdão, a não ser que esse perdão seja dado pela graça. O perdão, ele não é de direito meu. O perdão, assim como ouvimos na oração inicial do pastor, no primeiro momento do culto hoje, o perdão é algo que nós temos que buscar a todo momento de Deus. O perdão é um dom, é uma bênção, que a todos os dias que nós acordamos, e que nós colocamos o nosso pé no chão, nós temos que zerar o dia anterior e começar um dia novo pelo Espírito de Deus. Porque se deixarmos a nossa carne, nós somos altamente corrompidos, nós somos totalmente destruídos. Se a nossa carne pensar, se a nossa carne agir, se os nossos instintos e desejos falarem maior do que nós somos destruídos. É o Espírito Santo que nos conduz. É o Espírito de Deus que nos contribui nas escolhas que nós fazemos da vida. Assim como o jovem, ao seu mestre, quis colocá-lo em xeque, nós a todo momento queremos colocar Deus em xeque. Nós a todo momento queremos condicionar Deus a fazer algo em nossas vidas, sabendo que Ele é o nosso supridor, sabendo que Ele é o nosso mentor, sabendo que Ele é aquele que conhece todos os nossos desejos, conhece todas as nossas necessidades. Na maioria das vezes nós colocamos os nossos desejos na frente. E quantas vezes nós entendemos a necessidade do nosso corpo? O tema de hoje é: o pecado é da carne, o nascer é do Espírito. O pecado é algo que nós temos enquanto nós somos da carne. Só que quando eu começo a nascer pelo Espírito, eu sou renascido pelo Espírito, não é que eu deixo de pecar, é que eu penso e ajo pelo Espírito Santo de Deus. Meu corpo, minha carne, minha essência do nascer, desde quando eu existo, esse corpo físico, o meu agir, o meu pensar, o meu coração, o meu andar, o meu fazer, o meu progredir, de nada me serve, de nada me adianta, se eu não estiver baseado dentro da palavra de Deus na minha vida, desde que eu seja nascido do Espírito Santo. O pastor falou uma frase no último culto, não sei se vocês se lembram, mas que diz o seguinte: aquele que não sente que algo novo aconteceu na sua vida, que não sente que algo novo despertou no seu ser, que algo novo se fez em você, desde o momento que você aceitou a Deus, e Ele começou a agir em você, você não conhece o Espírito Santo de Deus. Se não houve mudança, se não houve um contorno, se não houve um novo homem, se não houve um novo criar, um novo agir, o Espírito Santo de Deus não habita em mim. Ele ainda não me conhece, ou eu ainda não conheço Ele. Só que esse agir, irmão, não é me transformar santo da noite para o dia. Nenhum de nós vamos ser santos. Nenhum de nós vamos ser aquela pessoa impermeável, ou seja, impenetrável, que nada de fora vai me atingir, porque eu estou completamente ligado no Espírito de Deus. Não. Nós temos de buscar a santidade, mas nós nunca vamos alcançar ser santos. Buscar a santidade é ser excelente aos olhos de Deus. Buscar a santidade é nós buscarmos a excelência da palavra de Deus. Buscar a santidade é eu buscar a cada momento estar mais integrado com o agir de Deus na minha vida e entender, consequentemente, o que esse agir quer de mim. Onde esse agir vai me levar? Qual é a consequência da minha caminhada com Deus? Para minha família, e minha família no que eu digo é esposa e filhos, é família também de longe, pai, mãe, irmãos.
Como está sendo a minha influência na vida dessas pessoas? Que influência eu tenho hoje no meio que eu vivo? Eu tenho sido o sal da terra e a luz do mundo? Eu tenho temperado o meu ambiente? Eu tenho temperado o lugar onde eu tenho pisado? As pessoas sabem que eu sou alguém temente a Deus? Eu sou luz para aqueles que têm problemas? E a luz, ela repele a escuridão. Ah, meu Deus, eu perdi um amigo, eu perdi alguém que eu tinha convivência, porque eu virei uma pessoa temente a Deus, porque agora o Espírito Santo me conduz, porque o Espírito de Deus fala em mim, a minha carne agora está em segundo plano. Irmãos, isso vai acontecer. Pessoas que você gosta, pessoas que você tem afinidade, você não vai deixar de gostar e ter afinidade com elas, mas elas vão se afastar de você. Isso é natural, porque a luz repele a escuridão. A luz brilha, e você é a luz do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nós temos o poder de brilhar aonde o Espírito Santo nos conduz. Esse é o nosso objetivo como cristãos. Essa é a nossa base. E ainda no livro de Romanos, no capítulo 7, não precisem de abrir, só me acompanhem a leitura, porque ela é um pouco... capítulo 7, versículo 16, se quiserem me acompanhar aqui. 7,16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o que querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu pratico. Ora, se eu faço o que eu não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Bom, para alguns que podem ter entendido, outros que não têm entendido, que está a literatura que Paulo escreveu na carta aos Romanos, nesse capítulo, quer dizer o seguinte, irmãos, que a luta com a carne é constante. Nós a todo momento temos uma necessidade imensa de estar lutando com a nossa carne. E aí eu pergunto, meu Deus, eu já conversei com vários irmãos que chegavam a pensar assim, e em um determinado momento parece que uma página na vida mudou, porque começou a entender esse pensamento de outra forma. Eu acho que eu ainda não tive um encontro com Deus, porque eu ainda penso algumas coisas. Eu acho que eu ainda não tive um encontro com Deus, porque na minha mente tem certos pensamentos, às vezes, de questões financeiras, de questões de relacionamento, de questões de avareza, de questões de impuras. E eu acho que eu ainda não encontrei Deus na minha vida. Irmãos, eu venho para te dizer o seguinte: a lei vem para nos disciplinar, mas o Espírito vem para nos corrigir. Aquele que vive do Espírito não é um hotel, onde o Espírito vive nele e dorme em outro lugar. Vive nele e dorme em outro lugar. Aquele que vive do Espírito e que foi vivificado e que aceitou a Deus na sua vida, aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador, aquele que realmente entrou para mudar, esse que vive do Espírito a todo momento é justificado pelo Espírito. Como o primeiro texto diz, não imputará, a quem o Senhor não imputará o pecado. Quer dizer que o Senhor estará perdoando o seu pecado através da justificação do Espírito Santo. O que esse texto quer dizer para nós é que a lei existe para que nós a sigamos, mas é que nós também entendamos que se nós deixarmos a nossa fortaleza pessoal sobressair, nós não aguentamos. Nós não temos força para isso. E aí eu pergunto, quantas vezes na minha vida eu busco bênçãos, busco conquistas em orações, em jejuns, em atividades, mas na verdade eu estou pedindo pela minha carne, não pelo meu espírito. É o meu espírito que está fazendo pedido a Deus. Houve uma conversa interior comigo mesmo para saber de quem é essa necessidade, de quem é esse pedido. Isso é um sonho antigo da minha carne, ainda não é uma necessidade atual do meu espírito. Uma coisa que é muito difícil para nós entendermos é que quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda. Eu nasci de novo, nova criatura eu sou. Eu morri. Houve morte. Houve um velório. Tudo se passou. O novo está por vir. Eu não sei o que será o novo. Eu não consigo emendar com o passado. Jesus não tem um aramezinho que ele emenda a nossa vida para pegar aquilo lá de trás e trazer à tona. As conquistas que houveram no passado são do passado. O restituir,
na verdade, é instituir. É eu trazer algo novo para a minha vida a partir da nova vida com Jesus. Porque muitas coisas do passado vão me trazer angústias. Nós vimos aqui nas últimas pregações que nós tivemos as lembranças boas que eu tenho. Eu tenho que trazer à tona as boas lembranças e esquecer as ruins. E a partir dessas boas que Jesus modifica o nosso agir e modifica o nosso viver. É nessa busca do novo que Deus faz na nossa vida algo que não pode ser corrompido. Porque ninguém vai poder enfiar o dedo na sua e na minha cara e dizer: você errou, você fez errado. Porque você não vive no seu erro, você vive no Espírito de Deus. E essa é a briga que Paulo diz na carta aos Romanos sobre a nossa carne e o Espírito de Deus. A diferença de eu estar na carne e a diferença de eu estar no Espírito é o entendimento que eu tenho que ter. Quem está pedindo é a minha carne ou é o meu Espírito? Quem está buscando esse relacionamento com Deus é a carne ou é o Espírito? Quem está agindo na minha vida é a minha carne ou é o Espírito? Eu estou atrasando o agir do Espírito Santo de Deus na minha vida? Eu estou atrapalhando o agir dele na minha vida? Ou estou entendendo que é o tempo do Espírito para me fazer agir? Essa é a nossa busca. Esse é o nosso entendimento. Essa é a briga do homem com a carne. Mas ainda bem que existe alguém que nos justifica e nos purifica, porque essa não é uma responsabilidade nossa. A única responsabilidade que eu tenho no meio disso tudo é o entendimento, o relacionamento com Deus, aonde Deus se encontra nesse momento, que eu possa chamá-lo, interagir com Ele de forma que Ele fale em mim e eu sinta que esse é o real caminho. E nós vamos entender isso no capítulo Romanos 8 também. 8, versículo 1 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmão, a igreja evangélica cresce no Brasil a passos galopantes. Igreja evangélica. Hoje você encher uma igreja, você fazer um culto enérgico, muitos chamam de um culto avivado, eu chamo de um culto enérgico, um culto com energia, não é difícil. Você fazer uma campanha de libertação, uma campanha que vai encher a igreja, muitas pessoas vêm, mas é todas essas pessoas que chegam aqui, elas não sabem, na verdade, a essência do que é estar dentro de uma igreja buscando o Espírito Santo de Deus. O buscar a carne, o chamar a carne para agir, estamos aí com o carnaval, é a pura festa da carne, é a pura festa que nos traz à tona o que vai ser a energia, a mesma energia que tem no carnaval. Nós podemos gerar ela, não com os mesmos preceitos, mas nós podemos gerar ela dentro da igreja. Mas será que o Espírito Santo de Deus está agindo nessa energia? Será que o Espírito Santo de Deus age na sua vida com uma energia tal que é Ele quem te conduz e você não age conforme as concupiscências do seu agir, do meu agir, dos nossos pensamentos? Onde está a minha decisão? A palavra de Deus diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Irmãos, é individual, é um pensamento individual, não é um pensamento coletivo. A escolha de ter Deus no coração não é um pensamento de grupo. Eu não posso pensar que Deus está em mim porque várias pessoas estão ao meu lado. Eu tenho que pensar que Deus está em mim porque onde eu estiver, Deus está em mim. Aonde eu estiver, Deus age em mim, age na minha vida. Assim como a irmã falou, ao tempo dele. Eu tenho o meu tempo. Deus tem o tempo dele na sua vida. Deus tem o momento dele na sua vida. O agir de Deus é conforme a necessidade do Espírito Santo para você. Nós somos ferramentas. Serrote, martelo, prego, a tinta, um pincel. E a cada momento Deus vai te usar. E você vai se abundar da graça de Deus.
mas deixe ser usado, deixe ser conduzido. Deixar o Espírito Santo guiar-nos a partir da sua decisão, não dos nossos desejos. Porque diz no versículo 33 do capítulo 8 o seguinte: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem vai poder chegar a falar para você aquilo que você fez no passado? O seu pecado, ele pode ser presente na sua mente, ele pode ser uma verdade para você, mas é um passado para Deus. No momento que o Espírito Santo entrou na sua vida, esse pecado deixou de existir, esse pecado sumiu, esse pecado deixou de ser produtivo em você. Ele pode ser produtivo para a sociedade, mas não é a sociedade que te condena, a sociedade te destrói. Existe um ditado social que é o seguinte: a sociedade que te ergue é a mesma que te destrói. O Deus que te ergue não é o Deus que te destrói. O Deus que te ergue é o Deus que te acompanha, é o Deus vivo, é o Deus da sua vida, é o Deus que te cede, é o Deus que te liberta, é o Deus que te unge, é o Deus que te busca, é o Deus que te conduz, é o Deus que te ensina, é o Deus que te discipula, desde que você deixe de ser discipulado. É o Deus que te apara, é o Deus que te pune quando você tem que ser punido. Mas o seu pecado foi esquecido. Você, como pai, como mãe, não joga na cara do seu filho a todo momento o erro que ele fez no passado. Você não quer que ele faça novamente. Por isso você o ensina a sair daquilo. E é assim que Deus trabalha conosco. Ele trabalha através das nossas virtudes, Ele não trabalha através dos nossos defeitos, irmão. Tire esse peso das suas costas, tire essa angústia das suas costas. Vire-se para o novo, vire-se para o caminho novo. A busca com o Espírito Santo é contagiante. No momento que você busca e que você é reflexo, você contagia quem está ao seu lado. E o seu lado começa a interagir, essa busca lateral começa a crescer, as pessoas começam a te procurar, você começa a ser ferramenta de Deus, você começa a ser o agir de Deus na vida de outras pessoas. E tudo isso a partir do libertar o pecado passado e ser algo novo. Buscar ser algo novo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Isso é uma fala de Jesus. Essa foi uma fala de Jesus para as nossas vidas. Isso é muito sério. Olha quantas passagens falam de carne e Espírito. Então é algo que não somos nós que temos problema em lidar com isso. Falta de entendimento. Muitas questões na palavra de Deus é de entendimento. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O ouvir a palavra de Deus é entender a palavra de Deus, é entender o que ela tem a dizer a mim e a você, é entender o que ela traz para nós, como referência para as nossas vidas e como libertação para as nossas almas. Para que nós tenhamos sim objetivos dentro da graça, objetivos dentro do plano de Deus, e que deixemos esse corpo velho, deixemos essa vida antiga, deixemos esse passado e abramos a nossa vida para realmente novos projetos guiados pelo Espírito Santo. Tem uma parábola que diz o seguinte: um pai ele estava muito insatisfeito com o filho, que o filho não vinha tendo grandes responsabilidades nos negócios do pai, era uma fazenda. E esse pai falou assim: bom, eu vou ter que tomar uma atitude com o meu filho, porque minha vida já está se findando, eu estou muito doente, eu vou morrer logo, eu vou ter que tomar uma atitude. Esse pai chamou um escravo da fazenda, que era uma pessoa de alta fidelidade dele, de alta confiança, e ele convidou esse escravo para poder passar uma responsabilidade. Passou a responsabilidade para o escravo. No final da vida, o pai veio a falecer e veio a distribuição dos bens. Então, quando foram separar os bens, o advogado falou que o filho não tinha ficado com nada, e o escravo ficou com todos os bens da fazenda e com a fazenda. Passou tudo para o escravo. E o filho ficou revoltado. Deus, meu pai fez isso comigo, como ele pode ter feito isso? Sou filho dele, ele me passa tudo para esse rapaz. Como é que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou embora daqui. Foi embora.
sumiu no mundo. Longo tempo depois ele voltou, muito abatido, pediu emprego na fazenda. O escravo, como bom servo do pai, vamos trabalhar, vem cá. Colocou ele para trabalhar, e ele foi trabalhando, passaram-se alguns anos, e esse filho assentou a mente dele. Entendeu que o mundo lá fora não foi legal, precisou de trabalhar, assim como o caso do filho pródigo. Voltou, o escravo o aceitou, sem ser pai dele, sem ter responsabilidade, ele trabalhou, e ele estava realmente aceitando aquele escravo como alguém superior a ele. E ele comentou, falou assim, pois é, né, você viu, eu precisei de passar tanta coisa na vida para entender o que meu pai me ensinava, o que meu pai queria me ensinar era ter responsabilidade, e na época eu não tinha responsabilidade nenhuma, eu podia ter tudo isso hoje, mas eu não tive responsabilidade de todo jeito que eu estou. E aí o escravo chegou para ele e falou assim, bom, eu acho que talvez então você chegou no momento que eu posso te falar o que seu pai não falou. Pai, mas o que meu pai te falou? Seu pai me deu todos os bens da fazenda, mas ele não me deu a carta de alforria. Eu continuo sendo seu. Ou seja, você me tendo, você tem toda a fazenda. Então, os bens dele sempre estiveram na mão dos filhos, nas mãos do filho. Só que o filho nunca teve capacidade para pegar. E é a pergunta que eu faço para nós hoje, irmão. É a pergunta que eu faço para nós. Nós temos capacidade para pegar as bênçãos de Deus? Elas estão aí. Elas estão nas suas mãos, nas minhas mãos. Eu estou preparado pelo Espírito Santo de Deus, como nascido de novo, como vivificado pela obra do Espírito Santo no nosso Senhor Jesus, para receber a bênção que Deus tem para mim. Eu estou pedindo corretamente ou estou desejando algo? O filho queria muito fazer. O filho se revoltou contra o pai. Ficou muito nervoso. Mas Deus tinha a palavra para ele. Quando você estiver preparado, você volta, tudo será seu. Tudo será devolvido a você. Ele veio, aprendeu, passou por dificuldades, aceitou as responsabilidades, aceitou, foi humilde, aceitou a gestão daquele escravo na vida dele, e ele recebeu. A mesma coisa que acontece conosco hoje, a mesma reviravolta que a nossa vida precisa, para que nós possamos ter a real consciência do que o Espírito Santo quer de nós. Nós nunca vamos saber o propósito de Deus, assim como Deus falou com Jó. Quem é você para querer falar comigo que sabe o que eu quero fazer? Você não sabe a distância do céu e a terra? Não sabe quantos animais eu fiz? Não sabe o propósito que eu tenho? Porque Jó já estava dizendo que ia morrer daquele jeito mesmo, subjugado, como um mendigo, aceitando a doença na vida dele. E Deus falou, você está restituído a partir de agora. Levanta, vamos, sua vida começa agora. Vou dobrar ela. O que você tinha? Eu coloco 7, 10 vezes mais, 100 vezes mais. E assim que é a nossa vida. Quem somos nós para duvidar da vontade de Deus na nossa vida? Quem somos nós para duvidar do tempo de Deus na nossa vida? Agora, depende de saber, eu estou agindo pela carne ou agindo pelo Espírito? Eu estou retardando ou eu estou adiantando a vontade de Deus? Às vezes eu estou na pontinha para pegar a bênção, mas aí eu desisto e volto lá para trás da fila. Vou lá para trás de novo e culpo quem? É Deus. Ah, mas demorou demais. Irmão, somos nós. É o nosso entendimento, a leitura da palavra, a busca pelo Espírito Santo, a busca incessante pelo conhecimento da palavra de Deus em nossas vidas, que nos justifica, que nos traz realmente como aquele que estamos salvos, remidos e libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Não foi à toa que Ele veio na cruz por nós. Não é à toa que nós estamos sentados aqui agora falando de Deus. Não é à toa que nós passamos horas e horas do nosso dia pensando em Deus. Não é à toa que o seu pensamento está voltado a Deus. Não é à toa que a sua vida já mudou tanto a partir do momento que você encontrou a Deus. Não é à toa que a sua verdade hoje é outra, completamente diferente da de ontem. Não é à toa que você quer falar de Deus para as pessoas. Não é à toa que os outros te chamam de louco. Não é à toa que a palavra de Deus hoje é refrigério e luz para o seu caminho. Queria que todos ficassem de pé, por favor. Eu quero convidar vocês, irmãos. O irmão Cristiano, por favor, irmão Cristiano, se puder cantar aquele louvor do Marquinhos, aquele que você gosta, eu sei que você gosta, eu gosto também.
Irmãos, essa consciência do pecado, do libertar, do deixar o dia de amanhã para trás, do iniciar algo novo, do ter sempre um projeto novo na vontade de Deus, do sempre agir conforme a vontade de Deus, do estar liberto do que não me prestava, e não querer saber o que vai ser o amanhã, porque eu sei que o Espírito vai vivificar e criar um novo dia, criar novas oportunidades, criar novos conceitos. Se o pássaro não tem que buscar o que comer, porque Deus o alimenta dia após dia, porque nós que somos na cadeia celestial muito mais importante do que os pássaros, vamos ter que nos preocupar. Somos nós, irmãos, que temos que abrir o nosso coração e deixar Deus agir. É a nossa vontade que tem que ser feita a partir do Espírito de Deus. É nisso que nós temos que ter a nossa vida pautada, a nossa vida realmente segmentada e firme, pois o dia de amanhã realmente a Deus pertence. Eu não tenho poder de acrescentar 5 segundos à minha vida, mas eu acho que eu tenho esse poder, porque eu planejo já. Eu vou chegar em casa, vou fazer isso, aquilo. E nem sempre isso acontece. Ontem eu estava vendo uma reportagem que nos Estados Unidos, por ano, cerca de 400 pessoas morrem ao cair da cama. Por ano. Cair da cama mata pessoas. Olha como nós somos insignificantes, se não for pelo agir de Deus em nossas vidas, se não for pela misericórdia de Deus em nossas vidas. Eu quero convidar o pastor, convidar a pastora, para que a gente possa orar por todos vocês. Nós vamos fazer uma sequência. Pastor, por favor, pastor.